Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das histórias mais bizarras e, olha, talvez até macabras da história da Igreja. O julgamento de um Papa que já estava morto. É exatamente isso que parece. Uma história inacreditável. Fica a pergunta: um cadáver pode ser julgado? Parece uma coisa de ficção, né? Algo completamente absurdo. Mas, por mais incrível que pareça, a resposta é sim, aconteceu. E a história por trás disso revela um mundo de intriga política, de luta por poder e, claro, de muita vingança. Vamos tentar imaginar a cena porque ela é quase inacreditável. Pensa só, o corpo do Papa Formoso é tirado do túmulo 7 meses depois de morrer. Ele é vestido com todas as roupas de Papa, colocado num trono dentro de uma basílica em Roma, e ali, na frente de todo mundo, aquele cadáver ia enfrentar acusações formais. Ok, mas para a gente entender como se chegou num ponto tão grotesco, a gente precisa dar um passo atrás. Temos que olhar para o cenário da Roma do século IX, que era um verdadeiro barril de pólvora. Isso não foi um evento isolado, mas o ponto máximo de uma era de instabilidade absurda. E quando a gente fala em instabilidade, não é exagero. Pensa nesse número: 22 papas em um único século. Para se ter uma ideia, o século XX inteiro teve só 9. Isso deixa bem claro que o papado naquela época não era só um cargo espiritual. Era um prêmio político, o centro de uma briga ferrenha pelo poder na Itália. E essa luta pelo controle basicamente se resumia a duas grandes forças. De um lado, você tinha o Império Carolíngio, os imperadores que tradicionalmente protegiam a igreja. Do outro, as famílias nobres locais da Itália, superpoderosas como a família Spoleto, que queriam o controle para si. E o Papa, bom, ele estava bem no meio desse fogo cruzado. E no centro de toda essa confusão estava um homem, o Papa Formoso. As ambições e as alianças políticas que ele fez acabaram selando um destino que o perseguiu literalmente até depois da morte. A vida de Formoso foi uma verdadeira montanha-russa, sabe? Ele foi de bispo super influente a excomungado, aí foi perdoado e, no fim, eleito papa. O ponto-chave aqui foi a aliança dele com os carolíngios, principalmente com o rei germânico chamado Arnulfo. Ele apoiou Arnulf em vez do candidato local, Lamberto de Spoleto. E isso criou um ressentimento profundo e muito perigoso. E a jogada política que selou o destino dele foi essa coroação dupla. Primeiro, Formoso coroou Lamberto de Spoleto. Só que depois, sentindo a pressão da mãe de Lamberto, a poderosa Egiltrude, ele foi buscar ajuda fora e coroou também o alemão Arnulfo como imperador. Para a família Spoleto, isso foi o cúmulo da traição. A semente da vingança estava plantada. E essa vingança veio da forma mais sinistra que se pode imaginar. Com a morte de Formoso, subiu ao poder um papa aliado dos Spoleto, Estevão VI. O palco estava montado para o ato final dessa história macabra. Essa citação do historiador Gregorovius pinta bem o cenário do absurdo. O Papa Estevão VI, que era o acusador, interrogando o cadáver diretamente. Ele fazia as perguntas para a múmia, que, claro, ficava ali em silêncio, sentada no trono. A acusação oficial no papel era bem técnica. Diziam que, como Formoso tinha sido bispo do Porto, a lei da igreja proibia que ele se transferisse para ser bispo de Roma. Então o papado dele seria ilegítimo. E para fingir que era um julgamento justo, nomearam um jovem diácono, provavelmente morrendo de medo, para defender o morto. O resultado, claro, já estava decidido desde o começo. O cadáver foi considerado culpado de todas as acusações, mas a condenação não era o fim, era só o começo da profanação. E a punição foi tão brutal quanto o julgamento. Primeiro, anularam tudo que ele fez como papa, o que, imagina, gerou um caos administrativo na igreja. Depois, humilharam o corpo publicamente, arrancaram as vestes papais, cortaram os 3 dedos da mão direita que ele usava para benzer e, por fim, jogaram o cadáver no rio Tibre. Só que a história não termina com o corpo de um papa boiando no rio. Um ato tão extremo assim ia, obviamente, provocar uma reação à altura. A população de Roma ficou simplesmente horrorizada com o que viu. A justiça, ou talvez a vingança do povo, foi rápida. O Papa Estevão VI, o grande arquiteto do Sínodo Cadavérico, foi derrubado por uma revolta popular poucos meses depois. Foi preso e acabou sendo estrangulado na prisão. O fim dele foi uma consequência direta desse ato macabro que ele cometeu.
O sucessor de Estevão, o Papa Teodoro II, agiu bem rápido para tentar consertar essa injustiça. Ele anulou oficialmente todas as decisões do Sínodo Cadavérico e restaurou a validade dos atos de Formoso. E a tradição conta que o corpo foi encontrado por pescadores no rio e recebeu um novo funeral, dessa vez com todas as honras, de volta à Basílica de São Pedro. E é assim que esse capítulo sombrio se encerra. Mas a memória do Sínodo Cadáverico deixou uma marca tão, mas tão profunda, que em mais de 1000 anos de história desde então, nenhum outro Papa sequer ousou adotar o nome Formoso, um lembrete eterno do que pode acontecer quando a política e a vingança tomam o lugar da fé.